Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias com as atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui no canto do nosso vídeo está a intérprete de Libras, Edna, que vai estar conosco nessa aula. Pegue papel e caneta e vamos para a aula. O conteúdo desta aula trata sobre as formas de Estado, de sistemas e formas de governo. Mas a nossa temática dentro desse conteúdo é a independência da América Portuguesa. Professor, então, a independência do Brasil, exatamente, nasce uma nação, ou parece que nasce uma nação. É importante ter essas questões, porque às vezes parece que as coisas foram assim, muito tranquilas, né? Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declarou então a tão esperada e sonhada independência do Brasil. E nasceu então uma nova nação. Bom, não foi bem assim, nós iremos entender por que eu estou fazendo essa crítica logo no início desta aula. Por que eu estou dizendo que aquela pintura que está lá no Museu do Ipiranga em São Paulo, ela não representa de fato que houve aquele processo ali em que Dom Pedro, num cavalo alado, e aí, claro, falando bravamente que o Brasil estava independente. Até porque nós temos que pensar na seguinte questão. Bom, como é que nós nos tornamos independentes? Mas quem ficou enquanto imperador do Brasil foi um português. Foi da família lá de Dom João VI quando chega aqui no Brasil. Então, tem alguma coisa equivocada, diferentemente do que vai ocorrer em outras regiões aqui da América, dentro desses processos de independência. Na verdade, gente, nós temos que pensar que quando essa tão sonhada independência, e é para estabelecimento de uma monarquia e não de uma república, de fato estava o patinho feio, ou o patinho diferente na América Latina. Porque você tinha várias repúblicas nascendo e o Brasil independente e monárquico. E ainda com a família real no poder. Nós vamos entender um pouco mais sobre essas questões que eu acabo de levantar para você compreender como é que se deu esse processo de independência aqui na América Portuguesa. Acompanhe. A Revolução Liberal do Porto. As cortes portuguesas desejavam recolonizar o Brasil. Os portugueses queriam a retomada dos privilégios no comércio com o Brasil e fizeram enorme pressão para que os órgãos portugueses no Brasil fossem fechados. Essa Revolução Liberal do Porto, ela vai ter uma influência nesse processo. Por quê? Porque quando a gente fala de independência da América Portuguesa, nós temos que entender que aqui havia um conflito desses interesses. Os colonos portugueses com os colonos que vão desenvolver-se nesse período, desde a colonização até então aqui, com esse processo de independência. Então, esses novos comerciantes e esses colonos que eram lá de Portugal, começam a tensionar. Por quê? Porque esses colonos portugueses queriam manter seus privilégios. Então, a independência para eles não importava. Mas os comerciantes, alguns já brasileiros, vamos assim dizer, queriam de fato que houvesse independência, queriam que de fato nascesse uma república, queriam de fato que houvesse uma liberdade maior. Mas isso vai ser tensionado. Por quê? Porque você, mesmo com esse processo de independência, ele é um processo que vai ser tutelado pela coroa portuguesa. Então, tem alguma coisa muito estranha aí. Mas vamos entender um pouco mais. Uma parcela da aristocracia brasileira juntou-se a Dom Pedro com o objetivo de rompimento com Portugal. E aí você tem os partidos políticos. O Partido Português, comerciantes lusitanos, e o alto comando militar, todos favoráveis à recolonização para manter os privilégios da estrutura colonial, e o Partido Brasileiro, de burocratas, comerciantes, grandes proprietários de terras e profissionais liberais, todos interessados em manter os benefícios obtidos a partir das mudanças promovidas com a chegada de Dom João ao Brasil. Então, olha só, gente, esse tensionamento de manter privilégios, porque é isso. É manter privilégios dentro daqueles que se localizavam enquanto partido brasileiro ou daqueles que se localizavam enquanto partido português. Então, eram privilégios.
porque a população, de uma forma geral, estava muito fora, não sabia nem o que estava acontecendo. Há uma charge que nós temos por aí que mostra exatamente alguém falando sobre a questão da independência ou morte, uma frase conhecida que ficou marcada, que seria a fala, né, de Dom Pedro I, e alguém perguntando o que é isso que está acontecendo, porque a maior parte da população ela não participou desse processo. Então eram dois grupos, era a elite, que queriam manter seus privilégios, ou que queriam manter mais privilégios em detrimento do outro. Então, dois grupos que vão se conflitar nesse sentido. Então, a independência, na verdade, ela não passa pelas camadas populares, ela não passa por outros setores da sociedade naquele momento. Por quê? Porque ela fica nas elites. Quem pensa essa independência ou não são as elites. Não desce para outros segmentos da sociedade, diferentemente do que ocorreu em outros países da América do Sul, da América Central, ou até mesmo ali, exemplo dos Estados Unidos, na América do Norte. Tá? Então, fique bem claro isso. É uma disputa que está no comando ali da colônia, que era as elites. Vamos para frente. Então, o processo de independência do Brasil, a luta entre as propostas de recolonização e liberalismo, foi o ponto de partida para o processo de independência do Brasil. Então, em 9 de janeiro de 1822, o Dia do Fico marcou o rompimento com as cortes e, posteriormente, em 7 de setembro do mesmo ano, a proclamação da independência do Brasil. Então, o Partido Brasileiro, que vai se juntar a Dom Pedro I, lembrar, né, gente? Dom João VI chegou ao Brasil, fugido, numa perseguição com a França, e isso faz com que haja, né, essa tentativa de rompimento, porque quem ficou por lá, dentro dessa Revolução do Porto Liberal, né, quer novamente que o Brasil se torne uma colônia. E como Dom João VI chega ao Brasil, implementa algumas ações que vão trazer uma certa independência para o Brasil, então colônia, isso vai ser o ponto de tensionamento. Então, aí você tem esse Dia do Fico até esse dia, né, que nós conhecemos, que é feriado nacional, em que Dom Pedro I, então, proclama essa independência, mas é uma independência que ela custa caro para o povo brasileiro. Vamos ver por quê. Então, a unidade política e territorial do país foi assegurada através do uso da força militar e da monarquia como sistema de governo. A escravidão foi mantida para proteger os interesses dos latifundiários. Então, nasceu uma nova nação monárquica. Não foi dentro dos aspectos liberais, republicanos, não. Nasceu monárquica. E essa monarquia, que vai se estender ainda, né, por um certo tempo, né, vai desembocar lá, quando nós vamos chegar em 1889, que é quando você tem, então, o nascimento de uma república, né, que ainda não vai ser uma república, mas nós vamos ter. Mas esse tempo todo, né, essa independência ela vai ser estabelecida a partir da força militar e de uma centralidade política a partir da monarquia. Agradando a elite. Esses dois grupos, tanto do Partido Português como do Partido Brasileiro. A elite brasileira, que vai comandar o país a partir de Dom Pedro I, depois de Dom Pedro II, dentro desse contexto. Mas vamos entender um pouco mais para frente. Então, a Constituição de 1824. O anteprojeto de Constituição de cunho elitista pretendia limitar o poder do imperador e manter o voto censitário. Dom Pedro I dissolveu a Constituinte e formou um Conselho de Estado para formular a Carta. Então, a primeira Constituição do Brasil foi outorgada em 25 de março de 1824. Muito bem para essa palavra, outorgada. É importante entender que ela não foi promulgada. Há uma diferença, professor? Sim, há uma diferença. Quando você vai estabelecer uma Constituição dentro de um princípio republicano, que o que seria, você tem um parlamento que vai fazer a discussão e vai colocar todos os artigos. E, por fim, ela é então promulgada. É um comum acordo a todos esses atores. Mas ela foi outorgada porque Dom Pedro I entendeu o seguinte: bom, eles querem enfraquecer o meu poder, então isso não é possível. Embora, claro, a elite comandasse, a elite queria comandar, por isso ela é elitista, mas Dom Pedro I então deu uma freada e disse não.
vamos dissolver essa Constituinte, essa discussão, essas pessoas, esses sujeitos, e vamos então ter um Conselho de Estado para que este possa formular uma carta constituinte. E ele então outorgou essa carta em 1824. Então a primeira Constituição no Brasil ela foi outorgada por Dom Pedro I. E aí é o seguinte, gente, essa Constituição ela era um misto de autoritarismo e um pouco aí de liberalismo. Mas nós vamos entender um pouco mais o que foi essa Constituição. Então, conciliava princípios liberais e características autoritárias. Monarquia hereditária, constitucional e representativa. Criação de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. E tolerância em relação às demais crenças. Então, olha só, era uma Constituição que tinha esses 2 aspectos. Era autoritário, por quê? Porque existia um poder moderador, que era exercido por quem? Por Dom Pedro I. Então, além de ele ter o poder executivo, ele tinha o poder moderador. Ou seja, se houvesse alguma disputa entre esses 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, quem daria a palavra final era o moderador. E quem era o moderador? É quem estava no executivo, que era Dom Pedro I. Então, observem que é autoritário isso. De fato, existiam as ideias liberais, porque você tem lá esses 3 poderes constituídos, mas ele era autoritário. E outra, embora houvesse essa tolerância e não estivesse expresso, né, sobre o culto de outras religiões, mas, mesmo assim, a Constituição traz uma religião oficial de Estado, que era a Igreja Católica. É tanto que Dom Pedro I vai ter uma função, a gente vai já observar isso. Então, o catolicismo como religião oficial do Estado, sob o comando do imperador, padroado. Então, preservou o poder nas mãos do monarca e garantiu os interesses da aristocracia agrária. Então, olha só, ele era detentor do poder executivo, moderador e religioso, porque ele tinha o poder, o chefe supremo da igreja aqui no Brasil, da Igreja Católica no Brasil. Então, ele só estava debaixo do Papa. Então, nesse sentido, você tem uma religião oficial de Estado, embora houvesse essa tolerância com as outras crenças, outras religiões, que é o catolicismo. Então, hoje nós não temos, claro, a nossa Constituição de 1889, mas nessa primeira Constituição, o Brasil, ele tem uma religião oficial, que é o catolicismo. E o chefe maior seria desse catolicismo, o imperador. Então, no final das contas, o imperador conseguiu manter o seu poder, a sua autoridade total, mas também, claro, acenou para o Partido Português e para o Partido Brasileiro, para a aristocracia rural. Principalmente quando se mantém a escravização de pessoas ainda nesse momento. Então, não acabou, não findou, continuou, né, a escravização, né, de negros que eram trazidos de África para cá. Então, o processo produtivo ainda na mão, né, dos africanos que vieram para cá, né, dos negros que estavam aqui, e a aristocracia, então, acenou para Dom Pedro, ok, vamos continuar. E ele, dentro desse processo, e agora, claro, uma Constituição que basilava e que dava o poder para ele total. Mas vamos entender um pouco mais à frente. Aí você tem a Confederação do Equador, em 1824, primeiro momento aí de revolta. Em Pernambuco, setores liberais mais radicais, com apoio da aristocracia rural, contestavam o autoritarismo de Dom Pedro I e organizaram um movimento visando estabelecer uma república liberal no Nordeste. As ideias desse grupo se propagaram pela imprensa, divulgando os anseios dos rebeldes, contudo a adesão popular e a proibição do tráfico de escravos em Pernambuco levaram as elites a se desvincular do movimento, enfraquecendo-os. Então esse é o primeiro momento que nós temos com a Confederação do Equador de embate, de contestação da ordem estabelecida por Dom Pedro I. Só que, claro, o ponto-chave que a Confederação colocava era exatamente a escravidão, esse processo de escravidão. E aí as elites que outrora até olharam para aquele movimento, participaram naquele movimento, aderiram àquele movimento, porque acreditavam que pela forma liberal, pela república que queria se estabelecer, iria beneficiá-los, mas ele viu que não. Então, bom, eu tenho escravizados, então como é que eu vou estar num movimento que é contra isso? Eu vou perder, eu vou ter que pagar agora salário para eles, e isso, claro, vai me custar, eu vou perder a minha lucratividade. Então eles foram contra isso. E aí vai enfraquecer o movimento. E aí, claro,
a força militar, que era o braço do Estado repressor, ele de fato vai, né, abafar mais essa revolta. Então, eventualmente as tropas imperiais derrotaram os rebeldes, que foram julgados e condenados. Então a Confederação do Equador de 1824 ela chega ao final. Frei Caneca, que era um dos que estavam à frente, né, todos eles têm uma morte, né, em praça pública, enforcados, esquartejados. Né, nesse período você tinha essa ideia do espetáculo da violência, né, para que servisse de exemplo para todos, para que aquele que quisesse insurgir-se contra o Estado, esse era o fim. Então, geralmente você tem esse tipo de mortes, né, em praça pública e tudo mais, enforcamentos, para exatamente tentar estabelecer essa ordem. Então, a Confederação do Equador tentou, mas não conseguiu emplacar de fato essa república, chegou a instituir uma república lá em Pernambuco, em Recife, mas ela não teve êxito ao final. O término do governo de Dom Pedro I. Então, autoritarismo e repressão aos opositores, derrota na Guerra da Cisplatina, crise econômica e aumento do custo de vida, a sua ligação cada vez mais estreita com os membros do partido português. Então, tudo isso que nós acabamos de narrar aqui, né, ele desemboca nessa perda de poder, ou de como Dom Pedro I tentou levar o país e não conseguiu. Então, olha só, um dos pontos era exatamente a questão econômica. A questão política pesava, porque ele se aproxima mais ainda do Partido Português, e aí o Partido Brasileiro, que tem bastante força, começa, claro, a repensar esse apoio a Dom Pedro I. Mas principalmente as questões relacionadas, né, à economia do país, que atingia exatamente diretamente essas elites. E elas começam a contestar Dom Pedro I. E aí acontecem alguns episódios que vão fazer com que depois Dom Pedro I ele venha a renunciar ao seu trono, a sair, até porque na Constituição a monarquia era hereditária, então não havia eleições diretas. É bom frisar isso, mas um pouco para frente. Então, com a queda de Dom Pedro I e a saída dos portugueses dos cargos públicos, consolidou-se a independência política do Brasil. Formaram-se grupos políticos interessados nas disputas pelo poder regencial. Então, Dom Pedro, você tem a Noite das Garrafadas, nós não vamos entrar em detalhes, né, que várias, né, perturbações que vão acontecer dentro da ordem, né, política nesse momento no Brasil, fizeram com que Dom Pedro, então, abdicasse do trono. Ele abdicou o seu trono em favor do seu filho, que a gente vai ver que não podia assumir, tinha algumas questões legais que implicaram ainda, né, na ideia de que você teria que ter um período, que é o período chamado regencial, que é o período que você tem regentes, enquanto Dom Pedro II, que vai ser Dom Pedro II, né, Pedro de Alcântara, ele possa, então, assumir a maioridade, então, chegar ao trono no Brasil. Mas esse é um problema que vai fazer com que Dom Pedro I, então, saia. As questões econômicas, as questões, né, de que há uma nova configuração política se desenhando nesse processo aqui da independência do Brasil. E aí nós temos, então, esses grupos, né, os liberais moderados, chamamos, os liberais exaltados farroupilhas, né, os primeiros moderados, monarquistas liberais, e eram a aristocracia agrária, principalmente do centro-sul do país. Já os farroupilhas, num contexto político, eles pediam a descentralização política, ou o nascimento da república, e eram os pequenos proprietários e profissionais liberais, concentrados nas províncias Nordeste e do Sul. E um terceiro grupo eram os restauradores, caramurus, que queriam a restauração da monarquia com Dom Pedro I no trono. Eram os comerciantes, burocratas e portugueses. Então, observe que nós temos aí 3 níveis de grupos políticos nesse pós-Dom Pedro I, pós-abdicação do trono. Vamos lá para o nosso exercício. Enem 2009. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. É do Amaral, né? Carvalho, Estudos Pernambucanos. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais. Como se depreende? A. Dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças. Da rejeição aos portugueses brancos, que significava a rejeição à opressão da metrópole, como ocorreu na Noite das Garrafadas. Letra C.
do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia com a perspectiva de receber sua proteção contra as injustiças do sistema escravista. Letra D, do repúdio que os escravos e trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros porque estes representavam a elite branca opressora. Letra E, da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Então, a resposta certa, gente, dentro desse período, né, é a letra A, dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulava entre a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças. Tá? Então, nós chegamos ao final dessa aula, vimos que a independência do Brasil não foi aquela tal qual está desenhada dentro do quadro da independência, nas margens do rio Ipiranga. Bom, você pode aprofundar esse estudo, esse conteúdo, você tem material, você tem outras questões e orientações, ok? Não esquece, gente, de acionar o sininho lá na plataforma Gonçalves Dias para receber as notificações dos vídeos e também segue a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, ok? Bons estudos e até a próxima aula.